Maristela recupera a consciência e descobre toda a verdade, e sua fúria vai virar o terror de Juliano, Zélia e Basílio. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, depois de semanas dopada por um suposto remédio para a pressão trocado por Juliano, Maristela finalmente começa a recuperar sua lucidez, sem saber que a ajuda viria, ironicamente, pelas mãos de Bia. A neta, preocupada com a saúde da avó, acaba convencendo ela a parar de tomar os tais comprimidos para buscar uma segunda opinião médica. A decisão muda tudo. Assim que os efeitos da medicação cessam, Maristela percebe que sua vida virou um verdadeiro pesadelo. Foi manipulada, usada e quase perdeu tudo que construiu. Revoltada ao descobrir que Juliano e Zélia estavam por trás de todo o plano para deixá-la confusa e tomar seus bens, e que Basílio aproveitou-se de sua fragilidade para se casar com ela, Maristela não pensa duas vezes. A matriarca arma sua vingança em silêncio e aplica um castigo exemplar nos 3 traidores. O trio começa a sentir o gosto amargo da queda, quando Maristela passa a agir com frieza e estratégia, e seus dias de glória viram um inferno. Agora, a mulher que todos julgaram fraca mostra que está mais forte do que nunca, e ninguém vai escapar impune. Tudo deverá acontecer logo após Maristela caminhar pela casa, com passos vacilantes, olhando ao redor, como se algo estivesse fora do lugar. Bia entra na sala com um caderno nas mãos, mas para ao ver a avó mexendo nos enfeites de uma estante, Bia franze a testa, preocupada, e questiona: "Vó, o que você está fazendo aí?" Maristela gira lentamente, com um sorriso vago no rosto, e fala: "Tava pensando que a gente precisa começar a planejar a sua festa de 18 anos. Não pode deixar para a última hora, viu?" Bia arregala os olhos, assustada, e responde com cuidado: "Vó, eu já fiz 18 anos tem uns bons meses já. A senhora mesma que fez questão de organizar tudo, lembra? Foi no apartamento da tia Zélia." Maristela para por um momento, encara o nada e coça na cabeça. Em seguida, balança levemente a cabeça, como tentando despertar, e comenta, desconcertada: "É claro que sim. Que bobagem a minha. Como eu poderia ter esquecido um detalhe desses?" Bia se aproxima da avó, ainda mais preocupada, e fala em tom suave: "Não é de hoje que a senhora está assim, meio aérea. Está acontecendo alguma coisa? Aconteceu algo que a senhora não quer me contar?" Maristela desvia o olhar, tenta disfarçar o incômodo e responde: "Que é isso, menina? Não aconteceu nada não. Nada estranho, pelo menos pelo que eu me lembro." Bia insiste com cautela: "A senhora está tomando algum remédio diferente? Mudou alguma coisa no tratamento?" Maristela responde automaticamente: "Só o de sempre, o da pressão." Bia cruza os braços, ainda mais atenta, e comenta: "Então é bom dar uma olhada nisso. Vai que tá dando alguma reação. Ou misturaram com alguma outra coisa." Maristela tenta desconversar, com um sorriso amarelo: "Que nada, não tem necessidade disso não. Tô ótima, foi só um lapso." Mas mesmo enquanto fala, seu olhar perdido trai a verdade. Bia observa com atenção a pulga já firmemente atrás da orelha. E então, mais tarde, Juliano desce as escadas furioso ao ver Basílio entrando pela porta da frente com 2 malas em mãos. Bia, que estava sentada no sofá lendo uma revista, levanta o olhar surpresa. Juliano avança na direção de Basílio e fala indignado: "O que é isso? Que palhaçada é essa agora?" Basílio deposita as malas ao lado da escada e responde com um sorriso cínico: "Vim morar na mansão. Afinal de contas, como marido da Maristela, não posso deixá-la sozinha num momento tão delicado da vida dela." Bia arregala os olhos, sem conseguir esconder o choque, e questiona: "Marido? Você está dizendo que se casou com a minha avó?
Basílio cruza os braços e afirma: isso mesmo, nos casamos legalmente, tudo dentro da lei. Bia encara Juliano perplexa e fala, chocada: ela não tá bem, meu Deus. Isso só prova que a cabeça dela tá cada vez pior. Juliano avança 2 passos, com o rosto em brasa, e afirma entre os dentes: pode ter certeza que isso não vai ficar assim. Se aproveitou da confusão mental dela para dar um golpe. Basílio dá de ombros, com um tom debochado: melhor se acostumar, Juliano, porque agora sou seu padrasto. Juliano quase parte para cima dele, mas Bia segura o braço do pai. Basílio então pega suas malas e sobe as escadas, sem se abalar. Enquanto isso, Maristela anda de um lado para o outro, ainda de camisola com a testa franzida. Ao ouvir a porta se abrir, vira-se assustada e vê Basílio entrar com um sorriso forçado. Maristela pergunta, desconfiada: o que você está fazendo aqui? Na minha casa? Basílio coloca as malas no canto do quarto e responde, em tom suave: a gente se casou, meu amor. Lembra? Agora vou morar com você. Maristela arregala os olhos, pasma, e questiona com um fio de voz: casamos? Mas isso não pode ser. Eu teria lembrado de algo assim, não? Basílio se aproxima, fingindo ternura, e fala: você andou muito confusa ultimamente. Deve ser por isso que não lembra. Mas aconteceu sim, tá tudo assinado. Maristela fica paralisada por um instante, enquanto os olhos percorrem o quarto lentamente. A frase de Bia ecoa em sua mente. Ela então não diz mais nada, apenas esboça um sorriso débil. Já sentada na penteadeira, Maristela encara o copo com água e os comprimidos dispostos ao lado. A mão treme ao tocar no frasco. Ela sussurra para si mesma, com uma rara firmeza: não vou tomar isso hoje. Bia disse para eu prestar atenção, e é o que eu vou fazer. Com isso, empurra os comprimidos de volta para o vidro, fecha com cuidado e os esconde na gaveta mais funda da penteadeira. E depois de alguns dias, a luz suave da manhã atravessa as cortinas do quarto. Maristela está sentada à penteadeira, observando os frascos de remédio com desconfiança. Ela abre a gaveta, pega o frasco e o encara em silêncio. Ela murmura para si mesma, firme, ainda desconfiada: já tem uma semana que não tomo isso, e eu tô bem melhor. Nada de tontura, nada de esquecer onde eu tô. Fecha o vidro com força e o guarda de novo. Mais tarde, ela faz o que Bia sugeriu e vai até um consultório médico. E assim que dá a sua vez, Maristela entrega o frasco ao médico, que analisa com uma expressão cada vez mais séria. Ela observa cada movimento dele com atenção. O médico franze o senho, confere a embalagem novamente e afirma com um ar grave: Dona Maristela, isso aqui não é remédio para pressão, não. Maristela arregala os olhos, incrédula, e fala: como assim, doutor? Eu tomo isso há meses. É o que disseram que era para controlar minha pressão. O médico coloca o frasco sobre a mesa e explica com calma: isso é um sedativo forte. Em doses repetidas, ele pode causar confusão mental, lapsos de memória, exatamente como a senhora descreveu. Maristela leva a mão à boca, chocada. Seus olhos se enchem de raiva e indignação, enquanto fala: meu Deus do céu, então era isso o tempo todo? O médico apenas confirma com a cabeça, em silêncio. Mais tarde, Maristela entra no quarto esbaforida, com o rosto fechado. Fecha a porta com força e a tranca, respirando pesado. Caminha até a penteadeira, encara o próprio reflexo no espelho por alguns segundos e então começa a falar sozinha, com um tom crescente de fúria: era isso mesmo, me doparam como se eu fosse uma louca. Ela se afasta, começa a andar de um lado para o outro, ligando os pontos em voz alta, enquanto comenta: Juliano, claro que foi ele, só podia ser ele, para tomar meu lugar na presidência. E a outra víbora, a Zélia,
sempre do lado dele, sempre bajulando, como se fosse dama de companhia. Ela para no meio do quarto, apertando as mãos em punho, e afirma: e o Basílio? Ah, o Basílio casou comigo na marra, se aproveitando da minha cabeça fraca. Tudo armado, tudo uma armadilha. Num rompante de fúria, Maristela pega o copo da mesinha de cabeceira e o arremessa com toda a força contra a parede. O som do vidro estilhaçando ecoa pelo quarto. Ela grita, fora de si: eu vou acabar com todos vocês. Vão se borrar de medo quando eu der o troco. Ninguém passa a perna em Maristela Alencar. Ela ofega, com os olhos faiscando de raiva, e então se senta na beira da cama, com um sorriso frio se formando no rosto, e fala: podem aguardar. Eu vou dar o troco em dose dupla. Ou melhor, tripla. Logo depois, Maristela está sentada à mesa, com um copo de conhaque em mãos e um sorriso frio no rosto. Ela pega o telefone fixo e gira os números com calma. Do outro lado da linha, uma voz masculina atende. Ela fala num tom baixo e sinistro: Janderson, preciso de um favor seu. Ela se levanta e vai até a janela, observando a noite, e fala: quero que hoje à noite você dê um susto em 3 desgraçados que estão merecendo muito mais que isso. Eles vão sair da perfumaria carioca mais tarde, os 3 juntos. Quero que vocês peguem os 3 de uma vez. Ela dá uma risada macabra, com os olhos brilhando de satisfação, e diz: nada de machucar, ainda. Só leva para um lugar que ninguém vai desconfiar. Um terreninho abandonado já serve. Eu vou até lá resolver isso pessoalmente. A voz do outro lado concorda. Maristela sorri ainda mais, e ela fala: ótimo, vai ser uma noite inesquecível para eles. E então, no horário de sempre, Juliano, Zélia e Basílio saem da empresa conversando. Zélia comenta desconfiada: tá com a impressão de que tem alguém seguindo a gente? Juliano olha para os lados, sério: fica calma, vamos pegar o carro e ir embora logo. De repente, um carro preto para em alta velocidade. 2 homens armados descem. Um dos capangas grita: pra dentro do carro, agora! Zélia grita desesperada: o que é isso? O que vocês querem? Juliano sussurra para ela tenso: não reage, é melhor obedecer. A gente negocia depois. Eles são jogados para dentro do carro, que parte em alta velocidade. Logo depois, os 3 são tirados à força do carro e colocados de joelhos sob a mira de armas. O lugar é escuro, cercado por entulho e mato. O vento sopra forte. Basílio tenta negociar, trêmulo: olha, se for dinheiro, a gente resolve. Eu tenho contatos, posso pagar bem. Juliano concorda, suando frio: isso mesmo, a gente pode chegar num acordo, é só dizer o valor. Uma voz feminina ecoa na escuridão, firme e cheia de raiva: não quero dinheiro, quero justiça. Maristela surge, vestida com um sobretudo escuro e um lenço no pescoço. Os 3 a encaram chocados. Juliano grita, pasmo: mãe, a senhora enlouqueceu? Ela caminha devagar até eles e afirma: louca? Eu nunca estive tão lúcida na minha vida. Descobri tudinho, Juliano. Você e a cobra da Zélia me doparam, me deixaram confusa para tomarem a minha empresa. E você, Basílio, se aproveitou disso para me fazer casar com você. Zélia tenta negar, com a voz trêmula: Maristela, isso não é verdade. A gente jamais faria uma coisa dessas. Basílio insiste, tentando manter a calma: você se casou porque quis. Eu só estava cuidando de você. Maristela ergue a mão, fazendo sinal para os capangas. Um deles dispara para perto de Basílio. O tiro ricocheteia no chão. Zélia grita e se joga para o lado. Juliano se encolhe. Basílio gagueja, aterrorizado: tá bem, eu faço o que você quiser. Maristela se aproxima dele e tira do bolso um envelope com documentos.
Ela diz com frieza: já me antecipei, aqui está o desquite, é só assinar. Basílio pega os papéis com as mãos tremendo. Tá bom, eu assino. Ele assina e entrega de volta para ela. Maristela se vira para os outros dois e então exige: e vocês vão sair da minha perfumaria imediatamente, ou eu volto aqui com menos paciência e mais pontaria. Juliano, ainda no chão, pergunta: vai deixar a gente aqui? No meio do nada? Maristela, já caminhando de volta para o carro, responde com desprezo: vocês têm pernas, não têm? Usem. Ela entra no carro e os faróis cortam a escuridão, iluminando os três ainda ajoelhados no chão, em choque. A porta bate com força. O carro parte, levantando poeira. Os três permanecem ali, derrotados e completamente aterrorizados. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.